Quantos estão felizes, diga amém. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos à casa do nosso Deus. Obrigado, Cícero. Para quem não me conhece, sou o pastor Tiago, e é um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, nesse culto maravilhoso. E eu gostaria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado, estendesse a mão para ele e que você dissesse: essa semana vai ser a melhor semana da tua vida. Pergunta se ele crê. Amém ou não? Eu tenho profetizado isso em todas as semanas, porque eu entendo que quem anda com Deus, até no dia ruim, ele faz grandes coisas para que o nome dele seja exaltado, amém? E eu profetizo que essa semana vai ser uma bênção. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Você está no melhor lugar, não mude, não vá para outro lugar. Escute essa palavra até o fim, amém? Queridos, vamos para a nossa palavra. Nós estamos aí numa nova série. Eu iniciei na semana passada, retrasada na verdade, falando sobre um tema importante, porque todos nós enfrentamos dificuldades todos os dias. Todos os dias. E a grande questão que eu tenho conversado com a igreja é: independente das afrontas, das perseguições, dos golpes da vida, nós iremos permanecer de pé, amém, igreja? O único que vai fazer com que a minha vida e a sua se prostre é Jesus, e é se prostrar diante dele, porque quando nós nos prostramos diante de Deus, ele nos fortalece para enfrentar o mal, a dificuldade, o problema e toda e qualquer circunstância. E semana passada eu conversei um pouco sobre isso, falei um pouco sobre dei alguns exemplos. Eu quero simplesmente contextualizar aqui com vocês, antes de nós irmos para a palavra, mas antes, feche teus olhos por favor, inclina a tua cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, derrama teu poder, derrama tua unção, derrama o teu óleo sobre nós, unge a nossa cabeça, Deus, para que possamos sair desta igreja empoderados para prevalecer. Em nome de Jesus, aqueles que chegaram aqui cansados, sobrecarregados, aflitos, preocupados com o que estão enfrentando, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abra os olhos deles e que o Senhor mostre que maior são aqueles que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Que essa palavra seja uma palavra rema, que abasteça o nosso interior, que seja um combustível de fé para ir e avançar e para prevalecer sobre toda e qualquer situação, e que o Senhor seja exaltado hoje e sempre nas nossas vidas, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, então, glória a Deus. Opa, obrigado, Gustavo. Então nós estamos falando sobre permanecer de pé, e eu quero ler um texto. Me dê 3 minutinhos só para contextualizar o que nós estávamos pregando semana passada. Eu iniciei lendo um texto que está em Romanos capítulo 14, no versículo 4, é onde o apóstolo Paulo, ele está corrigindo ali uma postura, ele está trazendo um entendimento novo para a congregação, para a igreja situada em Roma, e ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos 14, verso 4. Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Olha que coisa importante aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele inicia corrigindo a rota. Ele está falando assim para a igreja: por que você está de olho? Por que você está julgando o teu irmão, a pessoa que está ao seu lado? Muitas vezes, nossa, coitado do meu irmão, coitadinho, não consegue romper na vida, está aqui tanto tempo e não consegue se estabelecer, está passando por tanta dificuldade. E muitas vezes aqui o apóstolo Paulo está falando assim: para de ficar com os olhos para o lado, para de ficar julgando um ou outro, meu irmão. Quem te deu autorização para julgar o servo alheio? É o Senhor quem o mantém de pé. Se ele cai, não se preocupe, ele não é seu servo,
Ele é servo de Deus, e o próprio Deus que está vendo ele sendo subjugado por alguma afronta, vai ser o mesmo que vai estender as mãos em favor dele, vai falar: meu filho, levanta, porque eu sou a sua rocha, sou eu que te estabeleço, e mal algum prevalecerá contra ti, porque eu sou o teu Deus, aquele que te manda. Vai. Então o apóstolo Paulo está falando sobre isso, e corrigindo a postura, ele ainda traz uma promessa: o Senhor irá sustentá-lo. É nosso Deus quem fará com que ele esteja de pé, e ele quem será sustentado pelos céus. E interessante que nós precisamos nos apegar nisso, porque é interessante que quando nós não temos essa compreensão, nós desistimos e falhamos. Quando você não sabe de onde vem a sua força, quem te alimenta, quem é por ti, quando vem os golpes da vida, você fica preso a algo natural e se esquece que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Esse é o nosso Deus, esse é aquele que nos mantém de pé. Então o apóstolo Paulo ele traz isso, ele diz assim: quem é você que julga o servo alheio? É o Senhor quem fará com que ele fique de pé. Ele está afirmando isso: vocês permanecerão de pé, porque Deus é poderoso para mantê-lo. Entenda que o que depender de Deus, Ele fará. O que depender de Deus na minha vida e na sua, você não precisa se preocupar, Ele vai fazer com que aquilo se cumpra. Por que eu estou falando aqui o que depender de Deus? Porque Deus ele não é invasivo. Deus não é um Deus que entra num lugar onde Ele não é convidado, onde Ele não é celebrado. Ele sempre vai estar num ambiente onde Ele é desejado, querido. Já viu aquela questão quando alguém faz uma festa surpresa para você, e você chega às vezes na sua casa, na igreja, no discipulado, não sei se você não está esperando aquilo, no seu trabalho, e aí quando você entra num dia qualquer, né, seu aniversário, você fica ali cheio de expectativa, mas ao mesmo tempo com um sentimento de: será que alguém lembrou? Será que alguém vai falar alguma coisa? Você fica naquele jogo de sentimento, né? Eu não sei quantos já passaram por isso quando você abre a porta, às vezes dentro da sua casa, do seu apartamento, no seu trabalho, aí está todo mundo: surpresa! Eu não sei qual é a sua expectativa, mas quando eu entro num lugar assim, eu fico: nossa, dá aquele sentimento de celebração. Você fala assim: poxa, eles lembraram de mim, né? Nossa, tudo certinho. Poxa, que coisa maravilhosa. É assim que Deus precisa ser convidado para fazer morada no teu coração. Todos os dias que você vier à igreja, querido, venha para celebrar ao Rei. Não venha, né, simplesmente para cumprir um rito religioso. Não, irmão, quando você sair da sua casa, faça valer a pena. Quando você sair de casa e vier, você vai falar: hoje é o dia que eu vou dar 100% da minha vida para o Senhor. Hoje é o dia que eu vou buscar Ele fervorosamente. A minha adoração será maior do que a de ontem, do que a da semana passada, porque com Deus eu sempre estou me renovando dia após dia. Então o apóstolo Paulo ele está trazendo essas duas questões. O que depender de Deus Ele fará, mas o que depender de você, você também precisa fazer. É uma coparticipação, é o meu relacionamento com Deus. Eu creio, ando debaixo da promessa, a fé é estabelecida e a palavra dele se cumpre. Ela vai atrás daquilo que você declara em seu favor. Quantos podem dizer amém? Então, quantos aqui já lembram de alguma pessoa que desistiu de algum sonho? Desistiu da igreja, desistiu do projeto, desistiu do propósito? Alguém conhece pessoas assim? Levanta a mão, balança, para eu não ser o único aqui dentro da igreja. Amém? Muitos de vocês. Interessante que semana passada eu também falei sobre 4 pontos que seriam ali algumas possíveis razões de algumas pessoas desistirem. Possíveis razões, tem várias, mas possíveis razões que podem ali trazer uma informação concreta sobre a situação. Eu falei que, primeira coisa, que as pessoas muitas vezes desistem porque elas cedem às tentações. A proposta foi maior do que o propósito. A proposta por ficar até, né, não ter mais uma agenda para servir a Deus foi maior, porque aumentou R$100 no salário.
que aumentou alguma coisinha ali, ou então entrou num relacionamento errado, quebrou o casamento porque, né, se estabeleceu com a secretária, com uma pessoa ruim. A tentação foi maior do que o projeto, do que o propósito. Então muitas pessoas caem por conta disso, ou seja, a fé ficou menor do que a tentação. Quer vencer a tentação? Seja um homem ou uma mulher de fé. Toda vez que ele te apresentar uma proposta, apresente para ele o seu propósito. Se apresenta sempre para Satanás. Quando ele quis subjugar Jesus no deserto, ele sempre trouxe uma tentação. E Jesus sempre, como eu posso dizer? Satanás trouxe um ataque e ele contra-atacou com o projeto. Ele sabia aonde Deus levaria ele. E aquilo que era rápido, ele não fazia parte da vida dele. Porque quem anda com Deus não se prende ao tempo. Porque ele sabe que Deus libera de forma plena, no devido tempo, na hora exata, para que você não perca aquilo que ele colocou no teu coração. Quantos podem dizer amém? Segundo, eu falei que a luta foi muito grande, os problemas foram maiores. Perdeu um emprego, enfrentou alguma enfermidade, perdeu alguma pessoa querida. Isso pode acontecer, mas a pessoa ficou presa naquela dor. Entrou ali numa crise, né? A dor foi maior do que o projeto. A pessoa se perdeu por causa da dor, né? Se separou. A dor foi maior que a fé. Meio que se revoltou por aquilo que aconteceu. Eu sirvo a Deus tanto tempo, por que isso está acontecendo comigo? Por que meu parente ficou adoecido, mas eu estou na igreja todos os dias? Querido, nossa vida com Deus, quando eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Deus para ser liberado de toda e qualquer situação que acontece no mundo. Porque se nós servíssemos a Deus só pelo que Ele pode fazer, que servir é esse? Nós servimos a Deus porque nós sabemos que sem Ele nós não somos nada. Nós servimos a Deus porque sem Deus nós não saberíamos nem quem somos. Nós servimos a Deus porque Ele é Deus e nós dependemos 100% da aprovação dEle em todas as áreas. O que Deus faz na minha vida e na sua é indiferente se você vive na igreja. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso vir à igreja? Venha, porque aqui é o lugar do seu abastecimento. Quando você vem na igreja é porque você quer receber da fonte, e a fonte te alimenta para prevalecer lá fora. Não é o inverso. Então muitas pessoas se perdem isso, né? Se frustram e muitas vezes caem, né? A luta foi maior do que a fé. Falei também sobre um terceiro ponto. Pessoas que se desapontaram. Se desapontou com a igreja, com o irmão. Entrou na igreja, às vezes não foi bem, não recebeu ali a saudação da maneira que esperava, né? Poxa, eu entrei na igreja, pouquíssimas pessoas falou comigo. É uma pessoa que é muito apegada, é um tanto quanto bem sensível, e nós entendemos isso, né? Não me chamaram para o churrasco, aí tem que ficar chateado mesmo, né? Quantos gostam de um churrasco aqui? Deixa eu ver. Estou brincando, não precisa ficar chateado não. Faz um também, convida aquele que não te convidou, faz o inverso. Semeia na vida do irmão, amém? Mas muitas pessoas se pegam naquilo, é um sentimentalismo tão profundo, né? Passou na rua, não me cumprimentou. Eu dei um exemplo hoje de máscara, até um pouco injusto, né? Às vezes as pessoas ficaram tão diferentes, parece que muda tudo, boné e máscara, acabou. Você já pensa que, né, que vai fazer alguma coisa contra você, né? Você não consegue enxergar direitinho. Mas é um sentimentalismo tão grande, né? Elas priorizaram outros. Gosta mais do A, B ou C do que a pessoa que se apega às coisas humanas, né? Desculpe, é uma tolice assim, então muitas vezes desnecessárias, e faz com que a pessoa saia do reino. A igreja é um lugar, querido, de pessoas imperfeitas buscando o perfeito, que é Jesus. Quando nós entramos na igreja com esse olhar de que, poxa, eu tenho as minhas fragilidades, o meu irmão tem os dias ruins dele também, mas eu não vou rotular o meu irmão pelo dia ruim dele, mas eu quero ajudá-lo, para que juntos nós possamos ir mais longe, ir mais alto.
Eu não vou me apegar às coisas naturais, eu vou me apegar a Deus e me parecer mais com Jesus, para que eu possa exercer a gratidão, a misericórdia e a graça. Amém ou não? E o último, é importante eu fazer isso para que você entenda, às vezes é o primeiro culto que você está. Quarto ponto que eu disse foi uma vida natural. Ou seja, a vida natural, de certa forma, também pode ser um elo fraco. Porque, como eu falei, o dia é uma correria louca. O seu trabalho, ônibus lotado, a frustração de não ter realizado algo natural, aquela promoção que você pensou que chegaria, mas não chegou no tempo que você esperou, e aquilo te frustrou. Aquilo azedou o seu coração, aquilo fez com que a sua alma ficasse aflita. E muitas vezes as pessoas se apegam a isso e desistem. Falam, não tem mais jeito para mim, né? Eu fiz tantas campanhas de terça-feira e as coisas ainda não mudaram. Mas, querido, Deus é dono do tempo. Nunca olhe para Deus e tente mensurar o tempo dele com o seu tempo. São tempos diferentes. Deus não se prende ao ontem, o hoje, ao amanhã, o futuro. Ele pode andar em todas as linhas do tempo ali. Nós não, nós estamos presos no tempo, no humano natural. Então, se não chegou algo ainda, não se frustre. Porque se Deus ainda não estabeleceu, Ele não está atrasado. Pelo contrário, Ele só está preparando o melhor. E quando o melhor chegar na sua vida, celebre, consagre a Ele e glorifique, porque Deus se estabeleceu, não no seu tempo, mas no tempo que Ele achou necessário para te ensinar a não depender de nada humano, e sim depender 100% da presença dEle em todas as áreas. Você pode aplaudir a Ele por isso? Glória a Deus. Então, falei muito sobre isso na semana passada. Então, esses são possíveis pontos que algumas pessoas desistem, caem, né, retrocedem. E é importante nós termos embasar a nossa vida em alguns pontos, até porque nós precisamos compreender que a nossa luta é contra um ser que não se cansa. É uma guerra espiritual, querido. O diabo, nosso adversário, não vai parar enquanto não te ver derrotado. Mas por que tem tanta aflição, pastor? Porque Satanás já foi derrotado. O diabo já tirou dele todas as armas que ele tinha para poder guerrear. Não, ele já é derrotado. O futuro dele é a derrota e a prisão eterna. Por isso que ele não desiste de você. Porque ele quer juntar um quantitativo enorme de pessoas derrotadas para se vincular a ele, para fragilizar, para romper, para ferir a santidade de Deus. Porque quando ele toca nas nossas vidas, Deus olha para aquilo e Deus não se agrada. Por quê? Porque nós somos a melhor criação do Senhor. Quando Ele criou o homem, Ele falou, quando Ele criou a mim e a você, Ele falou, isso é muito bom. Ele deu ênfase. As outras coisas Ele falou, isso é bom. Os pássaros, peixes e tudo que existe, isso é muito bom. O universo é bom. Mas o homem não. Isso é muito bom. Isso é acima da média. E quando Ele fez essa afirmação, entendo eu, que o diabo estava ali ao derredor, indignado, porque você e eu tomamos o lugar no qual ele dominava, que era o lugar da adoração. Deus centralizava nos anjos, agora não. Ele liberou para todos aqueles que buscar Ele em espírito e em verdade, com o coração arrependido. Tem o poder, a disposição de exaltar a Deus. No louvor aqui nós estamos engrandecendo a Deus. E o diabo fazendo de tudo para que você fique preso no problema, ao invés de glorificar aquele que resolve todos os problemas. Então ele é frustrado, derrotado, ele tenta pegar com que outras pessoas também se juntem, ele vai tentar destruir ao máximo. Mas deixa eu te dar uma palavra, Deus vai te manter de pé, porque Ele é poderoso para fazer isso. Nós não iremos nos prostrar. E eu quero poder ler um texto com a igreja, que está em Ezequiel, capítulo 1, versículo 28. Ezequiel capítulo 1, verso 28 vai ser
o que eu vou embasar a palavra hoje. Eu vou ler para que a gente ganhe tempo, tá? Diz assim, se você abrir, pode acompanhar comigo. Diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Oh, que coisa fantástica. Aqui o profeta teve uma experiência com Deus, e quando ele chegou, ele viu que a glória era imensa, e ele não conseguiu se conter, ele se lançou em terra. É interessante que aqui parece muito com aquele momento que João viveu na ilha de Patmos, quando ali Deus estava trazendo a revelação lá em Apocalipse capítulo 1, o resplendor, a glória, a grandeza do nosso Deus. Porque quando você se encontra, quando você entra na presença de Deus, é muita glória. Você não consegue se manter de pé, é um êxtase tremendo. Eu não sei quantas vezes você teve isso. E se você não está tendo isso, meu irmão, busque a Deus, até que os seus joelhos possa tremer de tamanha glória, manifestação dele que vai acontecer no teu quarto, na sala do seu trabalho, aonde você estiver invocando ele, que a presença dele seja tão real, que você possa ver aquele clarão da grandeza e da glória dele. Isso é maravilhoso. Então aqui o profeta estava passando por esse momento interessante, que a postura dele foi se lançar ao chão. Ele se prostrou, ele se lançou, rosto em terra, porque tamanha era a glória. E assim precisa ser conosco. Igreja do Senhor, invoque o nome de Deus, porque Ele está disponível e disposto a transformar a tua história. Busque a Ele, seja fervoroso, busque o Senhor, meu irmão. Se a tua carnalidade está gritando, faça jejum, ore quantas vezes for necessário durante o dia, leia quanto você puder de Bíblia, mas não se mova se Deus não se mover. Não saia do lugar aonde Deus fala ao teu coração, porque ali a glória dele se manifesta. Então o profeta se lançou em terra, buscando e invocando o nome de Deus. Mas espera aí um pouquinho, vai comigo agora no capítulo 2, no versículo 1. Ele continua dizendo assim: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E aí entra um conflito. Vamos lá, Deus quer que eu fique prostrado ou Ele quer me colocar de pé? Ele chegou diante do homem, né, de Ezequiel, pediu para que a glória fosse tamanha, e ele se prostrou. Mas depois ele falou: filho do homem, se levante, põe-se em pé, porque eu falarei contigo. É interessante que a vertente aqui que eu quero trazer o entendimento é: Deus faz com que nós nos ajoelhemos para liberar, para abrir o coração, para extrair de dentro de nós o nosso melhor, e também para colocar dentro de nós tudo o que nós precisamos para enfrentar. Então entenda a tônica. Primeiro ele faz com que nós venhamos a nos prostrar, para nos encher. Quando você se prostra, você se esvazia para que Deus te encha. E quando Ele te enche, Ele é o mesmo que te estabelece e fala: não fuja da guerra, não fuja da afronta. Você agora está cheio do Espírito de poder. Enfrenta, porque eu sou contigo e darei a vitória em tuas mãos no tempo devido. Aqui ele fez isso com o profeta. Ele se prostrou, mas depois colocou ele de pé. Todas as vezes que nós nos prostramos diante de Deus é para nos esvaziar, para receber cura, milagres, transformação do altar. Mas quando Deus te pedir para que você se levante, irmão, é interessante que dentro da igreja nós fazemos muito isso. E algumas pessoas até se incomodam com isso, né? No momento do louvor, levante suas mãos. No momento profético, profetize, estenda suas mãos para o lado da sua casa, para a sua família. Por que nós estamos fazendo isso? Nós estamos exercitando no seu coração a fé. Nós estamos extraindo de você a convicção, aquilo que está no teu coração, você está trazendo a verdade, você está trazendo à tona, você está tirando das suas entranhas o que você crê. E é interessante, né, que as pessoas de casa muitas vezes não entendem isso.
O culto, ele é um lugar onde nós exercitamos a nossa fé. Por isso que, às vezes, a pessoa que acompanha online, o meu desejo é que você volte para a igreja, para você congregar. Porque o momento de congregação, de manifestações é aqui. Se na sua casa você fica sentado, né? Lá deitado, ora, não sei, né? Fica passando e chega a notificação, nada contra, mas se você estiver em casa, convida toda a tua família para esse momento agora, para receber no culto, para orar junto, para profetizar, para gerar milagres, para fazer com que Deus seja cultuado naquele ambiente. Então, quando Deus te fizer se colocar de joelhos, querido, é porque Ele quer que você se esvazie. E após você se esvaziar, Ele vai te encher. Porque a mudança de postura em nossas vidas determina as nossas colheitas. Quando eu decido ser moldado pelo Espírito Santo, eu estou falando no mundo natural que eu não quero mais ter as mesmas colheitas que eu tinha antigamente. O lugar do altar é o lugar do seu detox espiritual, irmão. A sua célula é o seu detox espiritual. O seu discipulado é o seu detox espiritual. O seu atendimento individual é o seu detox espiritual. Você está esvaindo de você, está sendo retirado de você tudo aquilo que está te prejudicando. E ao mesmo tempo Deus está acrescentando aquilo que você necessita para vencer, para prevalecer. Então entenda que quando precisa ter um fluir de Deus de dentro de nós, existe um fluir quando você se prostra, né? E dentro disso, nós precisamos ter esse entendimento. Se Deus declarou algo, o céu para, os anjos obedecem, e aquilo vai acontecer. Minha pergunta: o que Deus falou que ia acontecer na tua vida? E que muitas vezes você se esqueceu disso. Muitas vezes você se esqueceu do teu relacionamento com Deus, o quanto você era íntimo. Você andava na rua e chorava, porque Deus falava tremendamente ao teu coração. Por que isso se perdeu? Você lia a Bíblia, você não ficava questionando, porque, sei não, isso é muito difícil, complicado, não sei. Foi homens que escreveu, antes você lia e falava, meu Deus, eu quero viver isso. Poxa, você fica às vezes perguntando, Deus, por que eu? Por que isso acontece? Por quê? A pergunta que nós temos que, na verdade, a afirmação que eu quero te fazer hoje é: por que não você? A pergunta que eu quero te fazer é, porque às vezes você questiona, por que eu, Deus? Por que você me escolheu? Por que não você? Por que não a sua família? Por que não? Ah, pastor, eu não me acho habilitado. Por que não? Ah, não, envia o outro porque ele é mais bem qualificado do que eu. Por quê? Se Deus te escolheu, eu entendo que Ele vai te capacitar para qualquer obra que Ele quer exercer através de você. O nosso Deus, Ele é limitado de poder. Jesus sempre escolheu não os melhores, mas sim os disponíveis, os mais dispostos. Ele não escolheu os melhores daquele redondeza. Ele escolhia sempre aquele que tinha um coração disponível. Ele falou assim: a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixe. Eu vou te ensinar a pescar gente, pescar pessoas, para que o reino de Deus possa andar em plenitude. Quero que você mude essa pergunta. Coloca a mão no teu coração e fala assim: por que não eu? Por que não, Senhor? Verdade, por que não? Não, por que não eu? Eu estou disposto, eu estou disponível. Eu tenho uma predisposição para aprender, desaprender e reaprender quantas vezes for necessário. Casado, o segredo do seu casamento é esse: aprenda, desaprenda e reaprenda quantas vezes for necessário. Porque não é trabalho de Deus fazer com que o seu casamento seja feliz. Ele já te uniu com a pessoa maravilhosa. É trabalho meu e dela fazer com que o nosso casamento seja um casamento feliz. O que dependeu de Deus, Ele já fez. Ele uniu os propósitos. O que depende de mim, Deus não vai fazer.
perdoe quantas vezes for necessário, peça perdão quantas vezes for necessário, mude quantas vezes for necessário, até que a sua família chegue na maior plenitude, na qual Deus é soberano sobre toda e qualquer situação, sobre todo e qualquer conflito, sobre todo e qualquer sentimento. Quem está recebendo de Deus fala amém. Receba isso em nome de Jesus. Eu quero expandir mais um pouquinho aqui, para a gente concluir. Mas agora eu quero que você pare e pense um pouquinho comigo. Semana passada eu finalizei falando sobre o momento que Jesus enfrentou no Getsemane. Mas hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho antes do Getsemane. No momento em que Jesus abriu o propósito todo para os seus discípulos, dizendo que ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E o interessante é que esse foi um dos momentos mais frustrantes para os discípulos, sabia? Eles passaram mais de 3 anos e meio andando com Deus, tomando café com Jesus, almoçando com Jesus, lanchando, dormindo, conversando, discipulando, ganhando, curando, todo esse tempo. E no momento onde Jesus abriu e falou, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu fico imaginando que os apóstolos, até o último instante, eles pensavam que Deus rasgaria o céu e enviaria os anjos para acabar com aquela injustiça. Mas Jesus morreu na cruz e ficou ali 3 dias sepultado, e nada aconteceu, e os discípulos ficaram frustrados. E é interessante que fica aquele pensamento, né? Poxa, tudo que eu pensei que ia acontecer não aconteceu. Gera aquela insatisfação, porque muitas vezes nós pensamos que Deus vai fazer do jeito que a gente quer que seja feito. Mas Deus nunca vai fazer nada na minha vida do jeito que eu quero. Ele vai fazer do jeito que eu preciso. Ele vai fazer da maneira que eu necessito para aprender. Porque eu não mando em Deus. É Ele que manda em mim. Deus não é meu servo, Ele é meu Senhor. Eu sou servo dele. O que ele fala, Tiago, fica aqui, eu vou ficar. Se ele falar, eu quero que você fique ali, eu vou ficar. Até que a nuvem se mova e ele diga, vá debaixo da nuvem, porque é ele quem determina a minha vida. E os discípulos frustrados, eu fico imaginando Pedro, Tiago e João juntos, eram os 3 mais unidos. Eles se dispersaram, mas na Bíblia em nenhum outro momento você vai ver tamanha manifestação poderosa de Jesus, como nos 3 dias em que ele esteve sepultado. Porque esses 3 dias ele não estava parado, ele estava destronando todos os demônios que habitavam naquele momento. Ele foi até o mais profundo do Hades, para destruir todas as obras do mal em favor das nossas vidas. Muitos pensavam que ele tinha perdido, que tinha acabado ali, a guerra tinha cessado, Jesus tinha perdido, não, mas ele foi até o mais profundo, pegou a chave da morte, querido, restabeleceu, relacionou novamente, reestruturou a minha vida com a vida de Deus. Ele trouxe, todo o distanciamento que existia através do pecado, nesses 3 dias, Jesus restabeleceu a nossa transição com Deus, o nosso relacionamento. Então eu entendo que os 3 dias que ele estava ausente do mundo natural, foi os 3 dias mais plenos, no qual Jesus fez o nome de Deus ser exaltado. Ele subjugou todos os demônios, e eles não entenderam, porque pessoas normais, pessoas comuns, elas ficam presas a situações naturais. Mas as pessoas que são dependentes e vivem da presença e da unção de Deus, conseguem enxergar além das coisas óbvias. Pastor, o que você está tentando dizer com isso? Eu estou te dizendo que todas as vezes que você tiver um enfrentamento, antes de você se desesperar, invoca o nome do Senhor e fala, Deus, o que eu preciso aprender com essa situação, porque ela não vai me derrotar,
Eu quero vencer, porque o Senhor foi lá no inferno e venceu todas as impossibilidades para que tudo fosse possível a mim. Foi um momento no qual ele fez com que, um agir poderoso. Jesus não tinha feito tanto em morte, Ele não tinha feito tanto em vida como ele fez em morte, desculpa. Ele saiu do Hades, do terceiro dia ressuscitado, vitorioso. Sabe o que eu quero trazer isso no teu coração? Para de andar prostrado, encurvado, cabeça baixa, com um sentimento de derrota. Para com isso, em nome de Jesus Cristo. Escuta a minha voz. Deus não te fez um derrotado e Ele não está feliz com aquilo que você ainda não venceu. Ele nos fez vitoriosos. Ele confiou a mim e a você o futuro das nações, das próximas gerações. A minha vida e a sua vai ter sucesso, porque Ele venceu a morte e restabeleceu a minha vida e a sua. Os discípulos ficaram frustrados, mas Jesus estava agindo e Ele está agindo até agora. Ouça o Senhor e fique atento aos detalhes, porque senão você vai realmente perder o agir total. E eu finalizo essa palavra pedindo para que você abra em João 16, no versículo 16. João capítulo 16, verso 16. Eu fico aqui, ainda em conflito, orando, preparando essa palavra. Eu fico, nossa, os discípulos não conseguiram ver além daquela morte. Isso porque Jesus foi, como eu posso dizer, Ele foi antecipando o que aconteceria para os discípulos. Mas é aquele negócio, Deus fala o teu coração, Ele fala o que você tem que fazer, aonde você tem que ir, o que você tem que deixar. Mas aí você fica pensando, não, acho que não é Deus que está falando comigo, não é minha cabeça, estou doido, não, vou parar de focar nisso. E lá na frente era realmente o que você precisava fazer e não fez. Quando você vê outra pessoa fazendo, você diz, nossa, mas Deus falou isso comigo. Verdade. Mas não fica nada vazio no universo, querido. Quando Deus abre uma porta na tua vida, Ele quer que você entre. Se você não entrar, outra pessoa vai entrar. E você vai ter que esperar a porta se abrir de novo. Eu não quero que as portas fiquem abrindo de forma aleatória, não. Se Deus falar comigo, eu vou ser um servo obediente e vou rumo àquela direção, porque eu sei que Ele é poderoso, amém? João 16, versículo 16 diz assim, eu vou chegar para cá. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Fantástico isso. Mais um pouco, não me verão, mas um pouco a mais, vocês irão me ver. Ele estava falando do quê? Da morte, da ressurreição dele. Verso 17. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, olha só, uns aos outros. Por que não perguntou ao mestre, Perguntou aos outros discípulos que também não sabiam, não discerniram. O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E por que vou para o Pai? Verso 18. E perguntaram, o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo, verso 19. Jesus, percebendo que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer, quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais me verão de novo, verso 20. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará, vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. O que Jesus estava falando aqui para os discípulos? Mais um pouco não me verão, um pouco a mais me verão. Ele estava falando da nossa geração. Vocês não vão me ver e vão se entristecer, mas as nações vão se alegrar,
porque os gentios vão poder me aceitar, os idólatras vão poder se arrepender, os ateus vão poder se converter, aquele que não cria vai ter a oportunidade de crer e se voltar a Deus, porque aqueles que você hoje está triste, mas não fica triste, não deixa a tristeza tomar posse do seu coração. Vocês não vão me ver agora, mas fica tranquilo, lá na frente vocês vão me ver, porque os meus atos serão manifestos nos novos discípulos, os meus atos serão manifestos naqueles que me invocam, os meus atos serão manifestos na Sara do Riacho, porque eles vivem um evangelho verdadeiro, eles não se pegam a coisas passageiras, não, o desejo do coração deles é exaltar, adorar e engrandecer ao Senhor todos os dias das suas vidas. Tristeza, hoje vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Assim é o que eu profetizo na tua semana, no nome de Jesus, amém? Que toda tristeza se torne alegria. E assim Jesus finalizou dizendo: permaneça de pé, porque sou eu que te fortaleço. Deixa eu orar com você, feche seus olhos, baixe sua cabeça, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. Todas as vezes que Deus nos convida a nos prostrar, Ele quer que nós nos esvaziemos. Você está com a sua cabeça inclinada, prostrada. Para eu concluir esse culto, o que você precisa se esvaziar? O que você precisa deixar aqui hoje, nesta igreja, e não levar com você para sua casa, não levar com você para sua semana? Mas um pouco não me verão, um pouco mais me verão. Eu profetizo em nome de Jesus que hoje vai ser o último dia que você vai se entristecer com essa situação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero orar com a nossa igreja, com os meus irmãos na fé, com aqueles que buscam o Senhor de todo o coração. Em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito Santo possa arrancar agora toda tristeza, amargura, ira, depressão, todo e qualquer espírito que tem tentado fazê-los desistir, incontentamento, insatisfação, síndrome de perseguição, síndrome de inferioridade. Meu Deus, visita agora cada vida, visita o casamento, visita os filhos. Nós somos a sua geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Em nome de Jesus, que hoje o teu céu desça sobre cada um que aqui está, e que nós possamos permanecer de pé. Nós nos esvaziamos hoje, nós estamos deixando sair de dentro tudo aquilo que nos impede de andar e de romper. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que os teus ouvidos estejam sensíveis, que os seus olhos estejam liberados para enxergar o que Deus tem feito, e que o seu coração tenha sempre o espaço para o Senhor Jesus fazer morada. Você pode estar triste agora, mas Ele vai te fazer não somente estar alegre, mas Ele vai fazer você permanecer alegre. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo, fala: Senhor, eu entrego no teu altar as minhas dores, aflições, os meus conflitos, as incertezas e os meus fracassos. E a partir de hoje, eu quero andar em obediência à tua palavra. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele. Quero te convidar a você a se colocar de pé devagarzinho.
Coloque tua mão no teu coração, repete uma oração comigo, fala: Senhor Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra, eu a recebi em meu coração, e eu te peço perdão por todos os meus pecados, e peço também que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e me dê a salvação. Glória a Deus. Tem alguém que está visitando a nossa igreja hoje pela primeira vez? Você é o nosso convidado, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Alguém aqui? Mais alguém? Glória a Deus. No finalzinho do culto, nós temos um presente para te entregar, tá? Ali ao lado, o Rafael, pode ser o Rafa lá, rapaz que deu testemunho, ele vai te entregar um presente da nossa igreja e pegar o seu pedido de oração. Se você puder nos dar essa oportunidade. Você que está visitando a primeira vez, também vá lá. Ele vai orar com você e te entregar um presente e vai me passar o seu pedido. Nós estamos numa campanha de 24 horas de oração na igreja. Eu quero colocar os seus pedidos nessa petição, nessa súplica que vamos fazer. Eu tenho certeza que Deus vai mover os céus, amém? Igreja, estenda sua mão para frente, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te traga paz, e que o anjo do Senhor esteja acampado ao teu redor, te protegendo e guiando os teus caminhos. Vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus, amém?